E aí, gurizada, suave? Então, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o J-Frame. Vou pedir desculpas pelo barulho, vocês já estão acostumados a querer. Então, beleza. Vai ser uma abordagem bem simples, bem simples, só para mostrar mesmo um pouco da parte teórica e um pouco do funcionamento, de como funciona, né, o J-Frame, aquele ambiente visual por trás nos códigos, beleza? Então, tranquilo, aqui a gente vai ter NetBeans aberto e eu vou desabilitar esse daqui primeiro, né, que não tem nada a ver. Então, tranquilo. Voltando aqui ao NetBeans, o que a gente tem? Vou aqui abrir o nosso projeto de estudos, né? Não sei vocês, mas se vocês acompanham o GitHub, já devem ter visto lá que eu postei que eu atualizei o projeto colocando esse pacote, né? Que é um teste para uma criptografia, beleza? Então, beleza, tranquilo. O que é que eu quero ver aqui nesse projeto? Eu quero ver o conceito de herança. Veja bem, a gente vem aqui em pessoa, e quando a gente abre a classe pessoa, vou até fechar essas outras classes que não são interessantes. Olha o que é que ela tem, certo? Ela tem um nome, uma idade, uma variável sexo, né? Ela tem o sexo, que é um caractere, e ela tem um CPF. E aqui ela tem as funções, né? Set nome, string nome, o get nome, get idade, set idade, enfim, os getters do set. Aqui em funcionário, a gente tem uma classe que deriva, né, a classe pessoa. Então, todos os métodos e atributos de pessoa, a classe funcionário herda, certo? Então, assim, ó, veja, se eu quisesse nessa classe usar vamos ser o set, deixa eu ver se set nome, tá vendo, ó? Eu tenho condições de usar, mesmo sem ter declarado. Por quê? Porque eu herdei da minha classe, tá ligado? Na verdade, eu precisaria, dentro de uma função, eu poderia usar o set nome, tá vendo? Aí eu boto como Bruno, o que eu quiser aqui. Isso aqui ele está dando erro porque é uma função de retorno, né? Eu estou colocando ali embaixo do retorno. Então você vem aqui, set nome, Bruno, ok. Eu consigo usar essas funções que eu já declarei lá anteriormente, né, na classe pessoa. Então beleza. Dito isso, o que é que vai acontecer? Numa classe JFrame, eu vou criar um pacote aqui, ó, com o nome estudos JFrame. Por que JFrame? Porque o J, né, o J aqui, o prefixo J, ele acompanha, né, em todos os objetos que são do Java, nativos do Java, né? Então JFrame, no caso, um Java Frame, né? Um JLabel, que é um Java Label, né? Então isso é bem intuitivo. Então estudos JFrame, vamos finalizar. E dentro desse pacote a gente vai criar um novo JFrame, na verdade, né? Um formulário JFrame com o nome estudos, beleza? Quando a gente finalizar aqui, veja que a classe, o Java, né, o frame Studios que a gente criou, ele já vem com um painel. E se você vir aqui em código fonte, ele já vem com uma porrada de códigos, né? Não vem com tantos códigos aqui porque a gente não trabalhou muito ainda neles, ó. Mas é só você vir. Então, conforme o passar do tempo, a gente vai entender. Então, primeira coisa, olhe a classe Studios como é que ela é declarada. Public class Studios extends, aí vem javax.swing.jframe. Ei, pô. Beleza? Então, vem extends aqui javax.swing.jframe. O que é isso? Significa que ele vai derivar a classe JFrame. E essa classe JFrame está dentro desse pacote aqui, Javax, que está dentro desse pacote. Na verdade, ao contrário, está dentro desse pacote Swing, né, que está dentro desse pacote maior JavaX. Então, tranquilo. Fazendo isso, a gente já herda alguns componentes, né? Por exemplo, a gente já herda os JLabels, toda a estrutura de um ambiente visual a gente já herda. Então, tranquilo. Veja bem, quando a gente vem aqui em projeto, certo? E vê aqui do lado, ó,
tudo que a gente tem para usar, né? No caso, a gente tem, no caso, os containers swing, painel com guias, painel dividir painel rolagem, controle swing label, botão alternar, caixa de seleção, grupo de botões, botão de rádio, enfim, tudo isso, cada itemzinho desse, se você passar o mouse por cima, você percebe na descrição de onde ele é, né? Então, ó, javax.swing.jcombobox, né? Que é a caixa de combinação aqui. Então, o que significa isso? Significa que cada cada itemzinho desse aqui, ele é um objeto, certo? Então, o que acontece? Se eu clicar no label e arrastar até dentro do nosso frame, olha o que vai acontecer. Ele vai ser inserido, né? Vai ser inserido um novo JLabel no nosso frame. E se a gente vir aqui código fonte, vamos aqui, ó, buscar as variáveis de declaração, você vê que a própria ideia já cria para a gente, ó, um private javax.swing, né, o caminho do diretório, do objeto, da classe, na verdade, .jlabel, ou seja, a gente criou um JLabel com o nome JLabel1. A gente pode vir aqui, ó, botão direito, alterar o nome da variável, e vamos colocar para texto 1. Beleza. Eu vim aqui em propriedades rapidinho, só critério estético, setar aqui o tamanho como 12, fechar, ok. Então aqui você vai ver que agora o nome da variável foi alterado, tá vendo? Então a praticidade de você usar uma IDE serve para isso, né? Então ele vai criar todos os códigos, né, para a gente não precisar criar, que seria muito mais trabalhoso se a gente criasse. Beleza? É basicamente isso. O que é que a gente vai fazer aqui? A gente pode editar o texto. Veja bem, olha o que a gente pode fazer. Se a gente vir aqui em propriedades, certo? A gente tem todas essas configurações aqui, né? Que é, não vou falar tudo, né? Mas basicamente, o primeiro, background, a gente pode mudar a cor de fundo. O displacement, displayed mnemonic, que é isso? Não sei, não faço ideia. Tem aqui a fonte, né? O foreground, que é a cor do texto. Tem aqui o alinhamento horizontal. Tem o ícone, se a gente quiser atribuir um ícone para ele. Tem um label, né? O label force, a gente pode duplicar os labels para fazer um conversar com o outro. Tem o text, que é o texto, né? No caso, se eu vim aqui e botar Bruno Sana, tá, o enter, ele já muda lá atrás. E eu me liguei agora que eu não tô gravando bagulhinho, né? Merda. Deixa eu ver aqui onde é. Eu vou gravar o desktop. Beleza, eu tava mostrando aqui, ó, que nesse painel aqui, se você vir em propriedades, você tem vários atributos aqui, né? Como background, fonte, né? O background, plano de fundo, fonte, ou fonte, né? Tem o alinhamento horizontal, o texto, né? Aqui, se eu quiser modificar aqui, é só setar aqui, ó, Bruno, ele já muda lá atrás. Então, o que acontece? Cada um desses itens aqui, ó, representa um atributo, né? Então, cada atributo desse, ele representa uma determinada configuração. No caso, a fonte, a gente pode modificar aqui na IDE, ó. No caso, a gente vem aqui e bota 14, aumentou. Mas se a gente vir aqui no código fonte, ó, aqui não tá... Aqui, pronto. Veja. Se a gente vir aqui em init components, certo? Init components, veja bem. Aqui é o construtor da classe. Lembra, toda vez que uma classe é gerada, a gente tem um construtor para ela. E sempre o que acontece nos JFrames é que ele tem essa função chamada init component. O que é init component? É quando ele vai setar todas as configurações do nosso frame. No caso, olha, o texto 1, veja bem, aqui a gente só declarou, tá vendo? Private javax.swing.jlabel texto 1. Aqui a gente vai criar. Então, diz que é um novo javax.swing.jlabel. Né? Aqui, mais embaixo, a gente tem as configurações do texto como setFont, né? Dizendo que é uma fonte aqui, ó, do tipo Tahoma. Aí vem esse, acho que é o tipo dela, se é negrito, bolha, alguma coisa assim. E o tamanho, certo? Aí tem o setText, que é Bruno. Então, o que acontece aqui? Lembra daquelas boas práticas de programação que a gente conversou sobre? Não foi só na última aula, mas durante um bom tempo, né? Até na linguagem, quando a gente estava entendendo, quando a gente estava estudando a linguagem C,
a gente viu um pouco sobre boas práticas de programação. Por quê? Porque as boas práticas de programação intuem não só a sua percepção do código, mas também a percepção de outras pessoas. Então, quando o Java foi criado, vamos ver aqui, ó, Bruno, propriedades, beleza. Quando o Java foi criado, né, ele foi criado com um padrão. Então, tudo que tem aqui, ele segue o mesmo padrão. Então, se a gente vem aqui no label, ó, no label e vir em propriedades, todos esses métodos aqui, a gente pode tanto alterar quanto capturar. Então, vamos lá. O atributo text, como é que a gente pega o texto? A gente, no caso, né, o conteúdo, o valor dessa variável que tem o nome de texto. Como é que a gente captura? Simples. Qual é o prefixo de captura para todas as funções? É o get. Logo acompanhado pelo nome da variável, o nome do atributo. Então, ó, se a gente vir aqui, eu vou criar uma função nova aqui, certo? Eu vou criar uma função public void test. Não recebe nenhum parâmetro. E aqui dentro eu posso brincar um pouco com esse label. Se eu vir aqui, ó, texto 1, né? Aí o que é que a gente vai usar? Vai usar a propriedade, o padrão de projeto, né? Se chama design pattern, o prefixo get. Veja o que é que a gente pode capturar desse label, certo? A gente pode capturar tudo isso, mas o que eu quero em específico é o text. Veja aqui que o getText, ó, o tipo dele é string, né? Então ele retorna uma string. O valor representado nesse label, ele vai ser retornado como string, certo? Assim como o getText, a gente também tem o setText, não é isso? Então, ó, se eu vim aqui, texto1.setText, veja o que é que está acontecendo. O setText é do tipo void, certo? Ou seja, ele é vazio, o retorno dele é vazio, ele não tem retorno, e ele recebe como parâmetro uma string chamada text. O que é isso? Significa que a gente vai mandar para ele uma string, ele vai pegar esse string e vai jogar aqui nesse label, certo? Então, se eu vim aqui, ó, setText José Alfredo Gomes da Silva, significa que quando eu chamar essa função, ele vai setar o texto dele como esse, certo? Então, beleza. Aqui, agora por hora, a gente não vai mexer muito com os labels em si, certo? Mas a gente vai mexer mais com campos de texto. Então, a critério de informação, né? Vamos desenvolver um frame rápido aqui, ó. Vamos editar texto aqui, ó. Nome, 2 pontos. Aí aqui eu vou colocar idade, 2 pontos, certo? Aí aqui eu vou colocar um campo de texto, certo? Aqui, ó, a variável, o tipo da variável campo de texto. Você veja que dentro do campo já tem alguma coisa escrita, a gente não quer isso, certo? Então vamos aqui em editar texto, apagar, alterar o nome da variável. Veja como que já está jTextField1, né, no caso. Que é isso? O tipo da variável, que é um text field, ou seja, um campo de texto. O número 1 aqui no final significa que ele já é preparado para caso se você inserir outros campos de texto. Ele já muda aqui para 2, para 3. E o J aqui, né, o J, o prefixo no sinal, dizendo que é um objeto Java. Tranquilo? A gente vai modificar aqui o nome da variável como campo, underline, nome. Vamos aqui alterar o label, né, alterar o nome da variável para label, underline, texto. Não, label, underline, nome. Pronto. Aí eu venho aqui em código-fonte, você veja que já renomeou aqui, né, a própria IDE. Label 1.nome, campo nome, todas as modificações já foram alteradas aqui, inclusive aqui na nossa função, ó. Tá vendo? Label, underline, nome. Se eu mudar o nome da variável, aqui também vai mudar. Aqui nessa idade, não quero, né, o nome o texto 2, você veja aqui, ó, aqui o nome era texto 1, como eu dei um Ctrl C, Ctrl V, ficou texto 2. A gente vai botar aqui o label, underline, idade. Eu vou clicar aqui, arrastar outro campo de texto para o nosso frame, beleza? Vou editar aqui o texto, alterar o nome da variável para campo, underline, idade. Vou colocar aqui embaixo um botão, certo? Vou editar o texto, o nome do botão vai ser gravar.
Pronto, botão gravar. E aqui embaixo eu vou colocar uma tabela. Então eu venho aqui em... não, acho que não é menu swing não, vamos ver. Não, na verdade acho que é aqui mesmo, em tabela. No próprio controle swing a gente tem a tabela e a gente arrasta para cá. Ela vai tirar a proporção da bosta do frame, né? Mas tudo bem. Vou aumentar aqui, diminuir um pouquinho aqui, vou colar. A tabela vai ficar assim, certo? Por enquanto, eu só vou alterar o nome da variável. Vou colocar aqui tabela. Você veja aqui que o nome da variável já está feito aqui como JTable1, né? Mas vamos mudar aqui para tabela. Beleza. O que é que vai acontecer? Quando eu clicar em gravar, eu quero pegar o que está escrito nesse campo nome, o que está escrito nesse campo idade, e quero exibir aqui no console, certo? Então o que é que a gente vai fazer? A gente vem aqui, ó, gravar, eventos, action e action performance, né? A gente tem como atribuir. Ou um atalho para esse, a gente simplesmente clicar 2 vezes nele, ó. Clicamos, o que é que ele vai fazer? Ele já vai criar uma função para ao usuário ou a qualquer pessoa clicar no botão gravar, ele vai executar esses comandos dentro da função. Certo? Então vou renomear aqui o comentário. Esses comandos são executados quando o botão gravar for clicado. Tranquilo. Então o que é que eu quero fazer? Eu quero imprimir primeiro, ó, eu vou dar aqui um system.out.println. O nome, né? Então vem aqui, nome, 2 pontos, espaço. Como é que acontece a concatenação de strings? Com mais. Então a gente vem aqui, ó, busca o valor, o nome da variável campo, né? Ó, campo, nome, ponto. Se a gente vem aqui em projeto, campo nome em propriedades, você veja que ele também tem o tipo text, né? Que por sinal o label também tem. Então isso já se desenha um padrão, né? Uma grande parte aqui dos campos de input e de output, de exibição, eles têm a variável text. E, né, já sabe, como eu mostrei aqui antes, como é que você captura o texto? A função getText. Isso aqui pode não ter ficado muito claro para vocês. Então, eu vou aqui abrir o Paint. Oxe, vai estar zoada. Vou colocar um texto aqui, né, que é o próprio println. Beleza, caso vocês não tenham entendido o que aconteceu nessa linha, vamos lá. O system.out.println, ele recebe como parâmetro uma string. Eita. Certo? E beleza, então isso aqui tudo, ó, ele tem que ser... Ups, que horrível. Isso aqui tudo tem que ser uma string. Então, por que eu fiz isso aqui, né? Simples. Quando a gente trabalha com funções, a gente tem os tipos de retorno, né? Então, se eu tiver assim, uma função int, opa, tem que ser botar preto aqui. Se botar um int soma e retornar o valor 5 mais 2, se eu vir aqui e colocar int x igual a soma, esse código vai funcionar. Por quê? Porque soma é do tipo inteiro. Então, nada mais eu estou dizendo que um tipo, que o x, que é do tipo inteiro, recebe o valor de retorno da função soma, que é inteira. Se fosse float, já podia dar uma incompatibilidade. Se fosse string também. Então, o que acontece? Quando a gente usa o nome mais campo nome.getText. Simples. O campo getText, ele, na verdade, o campo nome, né, quando a gente chama a função getText, ele vai retornar um tipo string, né? Por quê? Porque o tipo da função getText é uma string, então ele vai retornar uma string. E quando você faz string
mais string, você tem como retorno uma string. Exatamente. Então, voltando aqui, estou exibindo o nome, né? E a idade, né? Ó, mais campo, idade.getText. Salvamos aqui, certo? Vou apagar essa função teste que a gente não está usando para nada. Vou vir aqui na propriedade de estudos e vou colocar a classe principal como nosso estudo, né? Nosso frame de estudos para abrir com ele. Então a gente vai compilar e executar aqui, ó. Ao compilar e executar, o que é que a gente vai ver? Esperar um pouquinho. Pronto. Imprimiu aqui, gerou aqui nosso frame, né? Então, se eu vim aqui no campo nome botar Bruno e Dairan e Tarsis e Felipe e Johnny e Rafael, e na ideia de colocar 35 e clicar em gravar, olha o que acontece. Ele vai capturar o valor do texto, né, e imprimir aqui, né? Se a gente vir aqui em Jorge Benjorça, nem sei como é que escreve, ele vai novamente imprimir o valor correto. Se eu vir aqui em idade e colocar 35 anos, clicar em gravar, ele vai imprimir, né? Próximo passo. Antes de imprimir, eu vou criar dois tipos aqui, que é o primeiro string nome, e que é o nome é do tipo string, e um int idade, certo? Então, o nome ele vai receber o campo nome.getText. Tá merda. E aqui eu vou trocar, né, essa função, já que aqui a gente já capturou o valor, simplesmente por nome. Aqui em idade, vou fazer a mesma coisa. Idade é igual a campo idade.getText. Aí eu venho aqui e substituo por idade. Mas aqui deu um erro. Que erro foi esse? Função getText, ela retorna uma string. Então a gente está dizendo que uma variável inteira ela é do tipo string. E isso não é verdade. Então o que acontece? A gente tem que converter, né, esse valor aqui, string, para int. Então o que é que a gente vai fazer? Vamos lá. Existem os tipos primitivos, né, no Java, que são o int, o float, o char, né, o string. O que acontece? Cada tipo desse ele é gerenciado por um objeto. Como? O int ele é gerenciado pelo objeto integer. O float ele é gerenciado pelo objeto float com o F maiúsculo. O char pelo objeto character. E o string por ele mesmo, pelo próprio objeto string. Beleza? O que significa isso? Significa que esses objetos, eles trazem consigo, né? Vou até pintar de vermelho aqui. Será que tem? Não, tem. Esses objetos trazem consigo um conjunto. Um conjunto de métodos e de atributos. Certo? Como? Vamos lá. Se a gente vier aqui no código-fonte e digitar integer, ponto, a gente tem acesso a todos os métodos desse tipo, né? Então, o que é que faz? Vamos lá, vamos procurar os tipos, né? Bitcount, retorno inteiro, decode, né? Decodar um string, divide, get integer, tal, o max, ou seja, que ele retorna o máximo entre o intervalo A e B,
mínimo entre A e B, tal. E aqui a gente tem uma função bem interessante que se chama parseInt. O que é o parseInt? Se você vir aqui em cima, ó, né, ele tem a descrição dessa função, né? Ele diz aqui, ele passa o argumento string como um caractere inteiro, né, sinalizado, ou seja, ele pode ser positivo ou negativo, né? Então, o que acontece? A gente vem aqui, ó, na característica dela, você já intuitivamente já percebe isso, porque ele recebe uma string e retorna inteiro. Então, se a gente vem aqui em parseInt e passar o nome, por exemplo, de um string chamado 8, ele vai retornar um inteiro com esse valor aqui, certo? Se no caso eu botar aqui uma função 30, na verdade a string 30, essa string vai dar erro. Por quê? Porque não existe esse número. Ele vai pegar o valor numérico e não o puro extenso nem nada do tipo. Então, caso aqui a gente digite algo que não seja um número, ele vai retornar um erro, certo? Então, o que, é que a gente vai fazer? Vamos lá. Eu vou apagar isso aqui e vou, depois do nome, vou dizer que idade é igual ao integer.parseInt. E na string que eu vou passar é o campo idade.getText. Ou seja, ele vai traduzir, né, transformar lá o valor da string que a gente digitar em número. Então ele precisa ser inteiro, senão vai dar erro. Se a gente vir aqui em compilar, a gente vai dar uma testada aqui, Bruno e 35. Gravar, aqui aparecendo, bacana, nome Bruno, idade 35. Só que a gente vem aqui em 35, ó, por extenso, e clicar em gravar, tem um erro, tá vendo? E qual foi o erro? Você veja como o próprio Java ele diz, né, velho, mastigadinho onde é que tá o erro. Tá em java.lang.numberFormatException, ou seja, o formato do número, né? Então, quando a gente coloca a string 35, ele não reconhece. Falei, por que número é esse? Porque ele vai pegar os valores, né, do caractere decimal, do caractere de valor, né, do número em si, e não da string, nem por extenso, nem por nada. Então, fiquem muito atento a isso. Mas na frente a gente vai poder responder aqui, vamos aprender a tratar esse erro, né, no caso, quando der errado, como é que a gente vai mostrar para o usuário que está errado, enfim, algo desse tipo. Só que aí o que acontece? Esse módulo aqui está pronto, né? E eu quero colocar uma funcionalidade extra aqui, que é o quê? Que é quando eu clicar em gravar, ele insere aqui o nome e a idade. Então, para isso, a gente vai configurar nossa tabela aqui, ó, propriedades. Vamos em... Isso mesmo, vamos em... Na verdade, aqui não tem nada para configurar não, porque já está tudo tranquilo, certo? Só se a gente quiser mexer em algo mais específico. A gente vem aqui, ó, botão direito, conteúdo da tabela, vem aqui em colunas, ó, linha, vou logo vir aqui em linhas, vou tirar todas as linhas, que eu não quero que ela comece com nenhuma linha. E vou colocar só dois campos, né, duas colunas, que é o nome, campo 1, e a idade. O tipo deles eu vou colocar como objetos, vocês vão entender por quê. E vou dizer que elas não são editáveis, certo? Tem aqui o campo editável. Eu vou desmarcar essas caixinhas, significa que elas não são editáveis. Quando eu fechar, já vai estar atualizado aqui o frame, né? E aqui, se você vir, ó, o tipo, ele tá no nome da variável, ele já está o nome tabela, certo? Então, o que acontece? Além de imprimir, eu vou adicionar esses dados, né? Isso eu posso vir aqui em tabela, né, no tipo da variável, e observar aqui os métodos que ela tem, certo? Então, o que está acontecendo aqui? Eu quero adicionar, né, uma coluna. Então, eu busco o prefixo add e vou procurando aqui. Add, aí tem um componente, name, action list, né, coisa tudo estranha, né? O que a gente pode fazer com relação a isso? Veja bem, isso pode ser um pouco complexo, certo? Mas precisa ser feito.
Antes da gente adicionar, a gente precisa do modelo da tabela. Então, o que é que a gente vai precisar fazer? Essa linha aqui você pode até copiar e colar. Óbvio que eu não recomendo que vocês busquem entender. Mas se vocês não entenderem, por hora não tem problema nenhum. A gente vai criar um tipo de variável com o nome default table model e dar o nome de model. Vai pedir para importar aqui, tá vendo? Ó? Adicionar importação para javax.swing.table.default.table.model e vamos dizer que é igual ao tabela.getModel. A gente tem essa função dentro do JTable, né? Como capturar um modelo. Só que veja bem, se a gente vem aqui em getModel, veja que o tipo que ele vai retornar é um tableModel. Então, para a gente converter aqui em default table model, é só a gente usar o typecast do lado de Java, do lado C, default table model. A gente já fez isso lá em C, espero que vocês tenham lembrado. Aí a gente pode usar essa variável model para manipular o modelo da tabela. Então, essa table model ela tem uma função chamada addRaw, que recebe um vetor de objetos. Está vendo aqui, ó? Vetor de objetos raw data. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai retornar, a gente vai passar, na verdade, um vetor de objetos, né? Que é um novo object, um vetor, e dentro desse vetor, vamos inserir os dados. A gente insere os dados de forma linear, então, primeiro o campo mais à esquerda, depois o campo mais à direita. No caso, o primeiro parâmetro que a gente vai passar é o nome, depois a idade. Então, nome, idade. Tranquilo. Vamos executar aqui. Executou. Então vem aqui, Bruno, idade 21, gravei. Rafael, idade 24, gravei. Dairan, idade 16, tá 17, né? Arredondar aí, gravado. Então, tranquilo. É mais ou menos assim que funciona o JModel, certo? Para a gente usar outras funções de outras classes. Acredito que não é surpresa nenhuma para vocês, certo? É só vocês virem aqui, ó, new, o nome do pacote, vamos botar o pacote herança, ponto, funcionário, F aqui, ó, pronto. Cria um funcionário F que é igual a new, herança, funcionário F é igual a new, herança, ponto, funcionário, né? E acabamos de criar um funcionário. É basicamente isso, certo? Então é isso aí. Eu vou jogar isso aqui lá no Git e brinquem muito, certo? Inclusive tentem fazer aquilo que a gente combinou, que é se cadastrar lá os cargos, né? Os fundos de cargo, e você daí na função, até esqueci que era, mas faça, certo? Se vocês têm dúvida, é só vocês virem aqui na Santo Amaro no próprio projeto e verificar. Olha como está o teste aqui, ó. Cadastro plano. Então eu tenho um label com o nome do plano, descrição e valor. Quando eu clico em cadastrar, eu pego, né, um new controller.banco de dados, ou seja, eu crio uma classe dessa e já chamo logo em seguida a função cadastrar plano e passo o nome.getText, a descrição e o segundo parâmetro, que é um float. Eu uso o float, né, o objeto que a gente viu aqui, ó, float.parseFloat, né? Veja que o integer, o objeto integer para ele passar para inteiro é o parseInt. Aqui é o parseFloat. Veja o padrão que acontece aqui. Então, valor.getText, né? Isso aqui a gente trabalha depois, mas aí você pode vir depois aqui na própria função do banco de dados, ver o que foi que eu escrevi aqui, tá vendo? E já criar as suas respectivas funcionalidades, beleza? Então é isso aí, obrigado e até a próxima.